Estamos aqui de volta com mais uma dica no canal. Hoje a gente vai falar sobre DMZ no Microtik, o Router OS. Quem está acostumado a trabalhar com Ubiquiti, com Wear OS, já sabe, né? Inclusive a maioria dos roteadores domésticos também tem essa opção. Se você precisa configurar uma DMZ na Ubiquiti, é muito simples. Lá na aba Network se habilita a DMZ e informa o endereço IP privado do equipamento que está na rede interna e que precisa ser acessado externamente, né? No Microtik isso não é tão simples. Não existe uma opção aqui DMZ IP, DMZ, não tem isso aqui. Em lugar nenhum você vai achar. Então como que a gente faz, como que a gente configura uma DMZ no Router OS? Olha, que eu conheço, o único jeito disso ser feito é através de regras de firewall, né? Aqui no NAT, na aba NAT. Nós vamos criar uma espécie de um tipo de redirecionamento de porta, um port forward, para simular uma DMZ, tá joia? Antes que eu me esqueça, por favor me desculpe aí pela qualidade do áudio. Meu notebook queimou a entrada de áudio dele, de microfone, e eu estou usando o microfone embutido aqui do computador. Então não estou tendo como usar um microfone externo para melhorar isso aí. Prometo em breve trocar esse equipamento e melhorar essa qualidade aí para os vídeos ficarem mais agradáveis, tá joia? Mas voltando ao nosso assunto, a questão da DMZ no Microtik, para quem está acostumado a criar redirecionamento de porta no Microtik, vai achar bem simples. Na verdade é até mais simples que criar um redirecionamento de porta, tá? Para quem não está acostumado, vocês vão ver também que não tem nada de outro mundo aqui. Só precisa entender um pouco a lógica, o que isso vai fazer no final das contas. Conheço muita gente que vai no modo automático assim, de configuração, fazendo, mas não sabe, não tem muita noção do que está acontecendo. Por exemplo, não sabe nem o que é uma DMZ, né? Mas enfim, o conceito de DMZ seria um pouco mais, ele é um pouco mais complicado, isso teria que ficar para um outro vídeo. A gente fala só sobre de área área desmilitarizada, que é a tradução dessa sigla DMZ, tá joia? Então vamos lá. Vamos imaginar que nós temos um rádio aqui, né, um receptor Microtik com acesso à internet, e eu tenho, sei lá, algum equipamento na minha rede interna. Eu recebo no meu receptor lá, no meu Microtik, no caso aqui eu estou com uma LHG, eu recebo lá um IP público, né, um IP válido, aqui no meu caso é via PVPoE, mas a minha rede interna aqui na minha casa é endereçamento IP inválido, privado. Tá joia? Então, o que acontece? Eu vou ter aqui na minha rede interna equipamentos com IP inválido. Né? Com essa escassez de IPv4, nenhum provedor, nenhuma empresa vai te dar uma rede barra 29, 28, 27, pior ainda, de IPs públicos para você e rotear para você e usar na sua rede interna. A não ser que você seja um cliente empresarial que contrata horrores por mês e paga um valor alto de link. Tá? Agora, cliente residencial comum, as coisas não são assim. Então, vamos imaginar que eu tenho um standalone aqui na minha rede. E esse equipamento precisa ser acessado pela internet, né? Poderia criar vários redirecionamentos de porta aqui no NAT, né? Ou posso criar uma DMZ que com duas regrinhas simples eu resolvo o meu problema. Eu estou fazendo um redirecionamento geral, né, para esse standalone. Então vamos imaginar aqui que eu tenho um IP, 186.250.x.y. Esse é meu IP válido que eu recebo via PVPoE na interface WLAN 1. Na verdade, a PVPoE é associada à interface física WLAN. Tá? Recebo esse IP do meu provedor. E na minha rede interna eu tenho, sei lá, 192.68.50.1/24. Esse é o IP da Ether 1 da LHG. Tá? Ether 1. E eu tenho, sei lá, um standalone 192.68.50.2/24. Está conectado na minha rede interna, que eu tenho um roteador
E desse roteador tem um cabo que vai para LHG e outro que vai para o standalone, tá? Se fosse na Ubiquiti, você iria lá na aba, na aba Network, habilitava DMZ e informava esse IP aqui do standalone. Vou até omitir essa máscara aqui. Pronto, estava feito. No MikroTik, o que vocês devem fazer nesse caso? Vocês vai lá IP Firewall NAT, né? Aba NAT, vocês vão criar duas regras aqui de redirecionamento de portas, tá? Só que tem um detalhe muito importante que vocês devem prestar atenção nisso, porque dependendo, se essa configuração estiver sendo feita remotamente, por exemplo, você está acessando o equipamento em outro lugar, que você não está fisicamente conectado a ele, e fazendo essa configuração. Se você esquecer das portas de gerência do equipamento, você vai perder o acesso, tá? Então antes, vamos dar uma olhadinha aqui em IP Services. Quais portas, quais serviços vocês utilizam para acessar esse equipamento? Eu estou partindo do princípio que está padrão. Sei lá, você usa SSH, porta 22, a porta 8291, que é o acesso do inbox mesmo, e a porta 80. Tá joia? Ah, não tem porta 80, não tem problema, estaria desabilitada aqui, mas vamos deixar ela habilitada. Estou partindo do princípio aqui que mais ou menos vocês usam essas portas padrão. Ah, a minha 22 não é 22, aqui a gente adota como padrão 2244. Não tem problema, só você anotar essas portas aqui que nós vamos precisar delas daqui a pouco, tá? Deixa eu voltar aqui para 22, beleza. Então a gente usa aqui no nosso receptor as portas 22, a porta 80 e a porta 8291. Isso aqui é bastante importante, tá, gente? Então, na regra de redirecionar, a primeira regra que nós vamos fazer aqui, ó, vocês vão escolher a opção DST-NAT, tá? Como se estivesse criando uma regra de redirecionamento de porta normal, beleza? Protocolo, vocês vão definir, pode ser o TCP ou o UDP primeiro, aí a ordem não influencia nada não, tá? Source Port, vocês vão deixar em branco, DST Port, Destination Port aqui no caso, né? Certo, o que nós vamos fazer? Eu preciso criar uma DMZ, que na prática é um redirecionamento geral para um determinado IP privado, um IP inválido, né? Um 92.68.50.2 no meu caso aqui. Então, como é um redirecionamento geral, nós vamos fazer essa regra ao contrário, nós vamos tratar as exceções. Ou seja, eu quero que essa regra redirecione tudo, exceto as minhas portas de gerência. Estou informando aqui. Tenho que marcar essa caixinha, que isso aqui é a negação, ou seja, eu transformei essas portas aqui em exceção, tá joia? Outra coisa também, como eu recebo o IP aqui via PPPoE, eu vou definir o interface aqui, isso é importante, tá? Se você recebe por DHCP, aí você informa aqui, sei lá, a interface que está conectada ao provedor seu, tá? Se fosse DHCP, provavelmente seria WLAN1 aqui, ó, tá? No caso de internet via rádio. No meu caso, como eu recebo via PPPoE, eu estou selecionando PPPoE. Por que isso aqui é importante? Porque senão, se você não definir a interface de entrada, essa regra vai ficar dando match, inclusive, quando o acesso vier da rede interna. Não é isso que a gente precisa. Eu só preciso que seja redirecionado quando vier uma requisição da internet com destino à minha rede interna, ao IP da minha LHG aqui. Tá joia? E não o contrário. Então é importante você definir essa interface também. Você não precisa se preocupar com essas opções, o Source Address e Destiny Address. Ah, mas eu quero informar. Não, tudo bem, você informa. Mas eu posso restringir mais isso aqui, ó. Sempre, se eu restringir aqui, por exemplo, eu só quero que essa regra funcione quando a requisição vier da rede 200.100.0.0/24. Essa regra só vai dar match quando a origem da requisição pertencer a essa rede aqui, tá joia? Então, é preciso saber o que vocês estão fazendo ao informar uma rede, um endereço IP nessa opção Source Address, tá joia, pessoal? O Destiny Address, normalmente o pessoal informa o IP do próprio equipamento, o IP público aqui no caso, né? 186.250.x.y. Voltando aqui, ó. Eu normalmente não informo, eu deixo em branco porque eu já estou trabalhando com a interface de entrada. Já estou tratando aqui, tá bom?
Advanced, aqui por enquanto não tem nada para fazer. Na aba Extra também não. E aba Action. Aqui a gente, novamente frisando, é uma regra de um port forward, né? Redirecionamento de ports comum. Então nós vamos escolher lá DSTNAT novamente. Eu vou informar aqui o IP do meu standalone, 192.168.50.2. Olha pessoal, estou usando como exemplo aqui um standalone, mas pode ser uma câmera IP, pode ser um servidor, pode ser, sei lá, você precisa ter acesso a uma máquina na tua rede interna pela área de trabalho remoto. Então seria a porta 3389, imagino. Então é um exemplo aqui, mas que serve para qualquer tipo de redirecionamento que vocês queiram fazer. Tá joia? Aqui no campo To Ports vocês não vão informar nada. Podem deixar assim ou podem fazer isso aqui, ó, de 0, ou seja, está abrangendo todas as portas, o que dá na mesma. Então nem informo isso aqui. Vou aplicar, tá joia? Já fiz a primeira. Dei um OK aqui, tá? Só para fechar a janela e mostrar aqui para vocês. Ela está criada. Deixa eu acrescentar mais alguma coluna aqui. Eu vou acrescentar a coluna To Address. Beleza, tá aqui só para ficar um pouquinho mais claro. A outra regra seria o protocolo UDP. Como a primeira já está criada e é basicamente a mesma coisa, eu vou duplicar ela, vou dar um copy, crio uma nova aqui. Vou modificar somente o protocolo UDP. Aplico, beleza, tá criada já. Olha só, a regra TCP e a regra UDP. Na prática, o que acontece aqui? Toda requisição que vier da internet com destino ao IP desse equipamento aqui, 186.250.x.y, toda requisição vai ser redirecionada para esse IP aqui, ó, vai ser reencaminhada para o 192.168.50.2, exceto aquelas requisições com destino às portas 2280.8291, porque senão eu perderia a gerência desse equipamento, a gerência externa, né? Externamente ninguém mais conseguiria acessar esse equipamento aqui para gerenciar, para configurar. Por isso que é importante você tratar essas exceções, as portas de gerência. Então, voltando aqui ao IP Service, se você... mas aqui na empresa, o inbox, o www aqui nos equipamentos dos clientes, a gente usa a porta 8080. Tudo bem, aqui na regra eu teria que informar 8080. Só isso que mudaria. Vou copiar aqui para dar mais depressa. Pronto. Se eu uso porta 8080 no MikroTik aqui, beleza. Tá? Mas normalmente não é isso que acontece. A gente acaba deixando default mesmo, porta 80. Beleza, pessoal? Então não importa qual é a porta que o standalone aqui está trabalhando. Qual que é a porta para acesso via navegador. Qual é a porta para acesso móvel, né, de dispositivos móveis. Se o instalador lá, se o técnico das câmeras passou para vocês 10, 15, 30 redirecionamentos de portas, já vi isso acontecer, né? Não importa, você não precisa criar nada disso, basta essas duas regrinhas aqui para redirecionar tudo para o IP do equipamento que eu desejo acessar, que eu desejo que esteja acessível via internet, mesmo tendo o IP inválido. Bom, é isso, olha só, é bastante simples, como eu disse, a DMZ de vocês já está funcionando. Beleza? Só um detalhe aqui. Tá. Eu fiz uma DMZ para o IP 192.168.50.2. É meu standalone. Agora vamos imaginar que eu tenho também na rede interna um equipamento 192.168.50.3, que é uma máquina, um Windows lá, que eu preciso acessar através do protocolo da área de trabalho remota, né? O RDP, que escuta na porta 3389. Eu não tenho como fazer duas regras de DMZ para dois IPs diferentes, só funciona para um. Mas nada me impede, eu tenho um segundo equipamento que precisa ser acessado, é uma porta específica, nada me impede de fazer isso aqui, ó. Novamente, uma regra de redirecionamento, né? Protocolo TCP, DST port 3389, beleza? Action, DSTNAT, To Address 192.168.50.3, conferindo lá, né? 50.3, o IP daquele equipamento, está com o Windows, eu preciso acessar, porta 3389. Tá joia? E no interface também, vou marcar aqui minha interface 1, no caso, a minha PVPoE.
Vou aplicar aqui, tá? Podia ter dado um OK direto, mas é mania. Vai funcionar desse jeito, caso eu precise acessar esse equipamento? Estou na internet e preciso acessar essa máquina. Desse jeito que não vai, porque as regras de DMZ estão antes. E as regras de Firewall no MikroTik, herdado do Linux, que o Router OS é um Linux, elas têm uma precedência aqui, ó. Essa coluna Jogo da Velha, eu estou na aba Action aqui, ó. Essa coluna Jogo da Velha, marquei ela agora. Isso aqui tem um sentido, existe um motivo dessa coluna existir, né? Pode ver que as regras estão numeradas. Olha só, estou bagunçando aqui, ó. Mas o que vale é essa coluna aqui. Se eu mandar classificar pela coluna do Jogo da Velha, essa ordem é que vai ser obedecida. Então, toda vez que alguém tentar acessar no 3389, não vai chegar nesse aqui, porque essas duas regras estão antes, né? A regra que está pegando tudo, exceto porta 2280 e 8291, não tá, ela tá antes da regra do 3389, da porta 3389, e vai barrar isso, ela vai cercar essas requisições. Tá joia? Então preciso arrastar ela aqui para cima. Ela tem que estar antes. Pronto. Então a DMZ funciona junto com regras de redirecionamento que vocês conhecem, a regra normal. Só precisa, a regra específica da porta, das portas específicas, ela precisa estar antes. Vocês lembrando disso, vai funcionar. Tá? Ah, tem mais um equipamento que escuta na porta, sei lá, 8080. Vocês vão fazer a mesma coisa. Vai criar um novo redirecionamento porta para a porta 8080, é para o IP 192.168.50.4. Arrasta, ela tem que ficar antes dessas aqui, ó. Ficando antes das regras de DMZ, beleza, vai funcionar. Vocês podem até nomear aqui para identificar, para facilitar a identificação. A gente vai inserir aqui um comentário, né? DMZ, beleza. RDP, pronto. Tá joia, pessoal? Bom, é isso. Espero que essa dica tenha sido útil para você. Não deixe aí de curtir o canal, de seguir. Estou tentando colocar vídeos com a frequência maior, mas o tempo anda meio curto, viu? Peço desculpas por isso, mas uma hora dá certo. Até a próxima e um abraço aí para todo mundo. Valeu, gente!